noite, está começando mais um intervalo da sessão camarária. Hoje recebendo aqui a psicóloga, palestrante Elaine Reis. Nós vamos falar hoje aqui sobre o Setembro Amarelo. Um assunto tão importante, né? Um assunto que realmente merece a gente estar conversando sobre ele. É um assunto que há muito tempo, né? A mídia vem divulgando e nós também temos que fazer esse papel aqui para estar levando a informação à nossa população, e nada melhor do que agora, no intervalo da sessão camarária, aproveitando a audiência da sessão da Câmara para conversar com a psicóloga Elaine Reis, que aliás amanhã estará aqui na Câmara Municipal realizando uma palestra. A gente estará fazendo aqui uma cerimônia para a gente falar sobre esse assunto tão importante. É um assunto muito importante, né, Elaine? Boa noite, prazer tê-la aqui. Boa noite, eu agradeço mais uma vez o convite e a confiança, né? Desde 2016 a gente está nessa caminhada aí, sempre trabalhando para a valorização da vida, né? O prazer é todo meu de estar aqui mais um ano com vocês. Legal. Elaine, como que surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo no Brasil ele está desde 2014, né? Mas ele surgiu fora do Brasil com a história de um garoto, né? E fala amarelo porque ele tinha um veículo amarelo e com 17 anos ele cometeu suicídio. E aí os pais fizeram todo esse movimento da fita amarela, da valorização da vida, da prevenção, tanto que o Dia Mundial de Valorização da Vida é o dia 10 de setembro, né? Ao invés de falar Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, eu prefiro falar de valorização da vida, né? Que é algo mais viável, assim, pra gente falar, mais leve até, porque é um tema que envolve tabus e não é todo mundo que gosta de falar sobre isso, né? Verdade, realmente é um tema delicado, né? Sim. Realmente é um tema que talvez vocês psicólogos, né, têm mais facilidade para tratar sobre o assunto, mas realmente é um tema delicado. Mas você, pelo que a gente estava conversando, você gosta muito de falar sobre isso, né? Você gosta de palestrar, de estar conversando com as pessoas sobre isso. E amanhã teremos aqui uma palestra e há uma expectativa de um bom público para isso também, né? Todo ano, né? A gente espera que venha bastante gente. Eu gosto bastante desse trabalho, eu não digo nem só das palestras, mas quando eu vejo que as pessoas nos procuram, perdem o medo de falar sobre, né, perdem esse receio, porque é morte, né, então ninguém se sente confortável para falar. Mas quando elas nos procuram, buscam ajuda, entendem o que a gente fala, tenta, na medida do possível, conversar com as pessoas, entender que conversar é fundamental para a gente evitar esses casos, é uma satisfação imensa. Então, desde 2016, como voluntária, é algo que, assim, me deixa feliz, e toda a equipe que está envolvida, né? Porque a gente faz um movimento enorme, né? Você está vendo o movimento que vai ser para o evento de amanhã. Exatamente. Então, é algo maravilhoso. E é bom que a gente informe a população que esse evento será transmitido, né, pela TV Câmara, no canal 4 da NET, também pelo Facebook, YouTube da Câmara Municipal, no site da Câmara, enfim, são vários canais que as pessoas poderão estar acompanhando esse grande evento que acontece aqui na Câmara Municipal amanhã a partir das 19 horas, com palestras, informações, enfim, é uma lei, né, um projeto de lei aprovado aqui pelos vereadores, de autoria da vereadora Regina Noêmia Jeromel Corroquel e também do saudoso vereador Nussi Neto, né, que também fez parte desse projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, e por isso todo ano a gente realiza, né, esse trabalho, e a Elaine Reis, né, a psicóloga, está sempre aqui com a gente, está sempre trazendo essas informações, e amanhã não será diferente para estar levando a informação à população. E além da senhora que estará aqui presente, nós teremos outro palestrante, né? Sim, o João Vitor. Ele é psicólogo, ele está fazendo especialização em saúde mental e vai ser uma atividade diferente amanhã, porque a gente, além de ter um combinado, a gente vai falar sobre prevenção e pós-venção. Então a gente vai tratar também das questões acerca de e quem ficou vivo? Como que a gente lida com essas pessoas? Que essas pessoas também precisam de ajuda tanto quanto as pessoas que pensam, que têm a ideação. E no caso de uma situação de suicídio numa família, quem fica sofre demais. Então a gente vai falar um pouquinho desses cuidados com as pessoas que são os sobreviventes dessas tentativas ou de repente desses suicídios consumados.
E nós tivemos um caso recente aqui que ficou bem conhecido aqui, inclusive próximo à Câmara Municipal, mas é um assunto delicado, eu não sei se a gente pode estar comentando mais sobre isso, a Elaine que conhece mais desse assunto. Mas e a prevenção? Já que você falou disso, né? Qual é a prevenção? Como lidar com uma situação dessa para quem está em casa? Perfeito, é ótimo falar disso e é ótimo falar de casos. Antes do evento, amanhã, a gente vai fazer um combinado com o público que vai estar presente sobre não discutir casos. Porque existe uma forma ética da gente discutir esses casos e que normalmente a população geral ela não está preparada para lidar com isso. Então, assim, não é mais uma conversa de vizinho. Então, existem formas da gente fazer o tratamento desses casos. Em relação à prevenção, existem alguns comportamentos de risco que a gente vai abordar também amanhã, como que a gente deve observar esses comportamentos de risco e, óbvio, melhor forma de prevenção, acolher, ouvir essa pessoa, mas ouvir sem julgamentos, né? Sem falar que é uma fase que vai passar, pelo contrário, para aquela pessoa, aquele momento é importante e ele demanda muito cuidado. Então é importante que a gente esteja totalmente aberto para ouvir e acolher. E quando não parte da pessoa que já está nessa questão com a cabeça já formada para isso, né? Quando a pessoa não comenta, tem como perceber, o familiar tem como perceber o comportamento? Tem sim. Porque, por exemplo, se é uma pessoa do seu convívio próximo, você vai perceber mudanças no comportamento dessa pessoa, né? Você vai começar a notar nela algumas coisas, por exemplo, se antes ela gostava muito de interagir, de ser uma pessoa animada, que gosta de sair com os amigos e tudo mais, essa pessoa vai começar a se isolar mais. Né? Ela vai começar a se fechar mais e os pensamentos dela vão ser mais pessimistas. Então, no sentido de nada do que eu tentar vai dar certo, ou de repente, não vale a pena tentar algumas coisas que antes ela vivia em função daquilo. Então ela começa por exemplo, vamos pensar numa situação de um adolescente na escola. As notas começarem a cair se esse adolescente ele vai bem na escola. Então já é um comportamento que a gente tem que prestar atenção. Esse adolescente, ele vive muito em rede social. A gente vai falar sobre as redes sociais amanhã, o quanto que isso é um risco também, né? Principalmente para os adolescentes, que eles acabam compartilhando entre eles essas dores que eles sentem. Essas dores internas que a gente fala, porque toda pessoa que pensa em suicídio ou planeja, ela não quer se matar. Eu gosto de frisar isso todo ano. Ela não quer se matar, ela quer acabar com aquilo que ela está sentindo. Ela quer deixar de ter aquele sentimento ruim, aquela angústia, aquele aperto no peito, e por isso que ela acaba muitas vezes chegando ao ato. Né? Então a gente vai falar sobre todas essas coisas, a gente vai falar sobre as percepções também em relação aos comportamentos. Os principais são esses, né, que você percebe quando uma pessoa está próxima de você, as mudanças. E aí a gente vai discutir também sobre mudanças para melhor, que também pode ser um indício. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tem sempre esse comentário, né? Conversei com ele ontem, estava tão bem e hoje cometeu um suicídio. Então esse tão bem também é um fator de risco, dependendo da situação. Então vocês como psicólogos, vocês percebem isso, que às vezes a pessoa está muito mal, de repente tem uma melhora e é aí que é o risco maior, é aí que é maior o perigo? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque vamos supor que é uma pessoa que está passando por um processo de tratamento de algum tipo de transtorno do humor, depressão principalmente, né? Transtorno bipolar, enfim. Essa pessoa que está passando por esse processo, vai chegar um momento que ela vai melhorar. Algumas pessoas associam a medicação, mas pode não ser a medicação, por isso que a gente tem que ficar atento. Então a pessoa que está idealizando um suicídio, por exemplo, ela chega num momento que quando ela já tomou a decisão e ela está certa do que ela vai fazer, ela se sente aliviada. Então ela começa a colocar as coisas no lugar. Ela começa com muita frequência, por exemplo, a tentar se relacionar com pessoas que antes ela não estava se relacionando mais. Então vamos supor, preciso resolver um problema pessoal com fulano tal, que já fazia muitos anos que ela nem conversava. Então ela tenta, entre aspas, acertar a vida dela, acertar o convívio social dela ali, para que ela possa cometer o ato. Exatamente. Então é preciso se atentar a isso, né? Para quem está em casa, perceber sempre o comportamento de um familiar, né? Sim. E essa incidência tem sido mais em jovens, idosos, ou não tem idade? A senhora percebeu também que depois da pandemia os casos aumentaram? Como é que a senhora fala sobre isso?
Tá, em relação à idade, né, primeiramente, normalmente é uma faixa etária jovem, de 15 a 29 anos. É o índice maior de suicídio. Só perde para acidente de carro, né, acidente de trânsito e violência interpessoal, homicídio, esse tipo de coisa. Aí ela perde para isso. Então, nos idosos também acontece, não é tão alta a frequência como em jovens, porque o idoso ele tem aquela questão da aposentadoria, às vezes uma doença que ela é crônica, a sensação de inutilidade, de dar trabalho para a família, todas essas sensações que também quando a gente conversa e acolhe a gente consegue resolver. Quanto à pandemia, a gente não tem um estudo que comprove que de fato a pandemia fez com que essas situações piorassem. Né? Não tem nada que comprove, porém a gente sabe que a questão da pandemia, o isolamento e tudo mais fez com que as pessoas tivessem mais ansiedade, mais depressão, automaticamente mais transtorno do humor, maior incidência de alguém correr o risco de cometer um suicídio. As pessoas adquiriram mais doença na pandemia e em especial mental, e Sim. aí acaba partindo, né, para essa questão da depressão, né? Isso. E aí de repente a incidência passa a ser maior nessa questão do suicídio. Agora, tem cura? Depressão e essas doenças que são relacionadas ao suicídio? Transtornos do humor, normalmente, eles são tratados a longo prazo. Existe um processo de tratamento medicamentoso, porque não é só... quando a gente fala de depressão, por exemplo, não é só depressão, a gente tem transtorno depressivo maior, recorrente, transtorno depressivo menor, então tem que ser avaliado de uma forma bem cuidadosa para ver em que nível de transtorno depressivo a pessoa está, para a gente poder fazer o tratamento. O que eu acho legal frisar aqui são duas coisas importantes. Primeiro, as pessoas elas têm muita resistência em procurar um serviço de saúde mental. Todo mundo trata de tudo que você imaginar. Cuida do corpo, cuida do diabetes, cuida da pressão alta, mas não gosta de cuidar da saúde mental. E a saúde mental é o que rege o nosso corpo como um todo, né? Então, se eu tiver que tomar, por exemplo, uma medicação para diabetes, qual o problema de eu tomar também uma medicação para ansiedade ou para depressão, se isso vai me ajudar? E algumas pessoas têm muita resistência a isso por ter aquele mito, né, de que eu vou ficar dependente, eu vou ficar... Tem um termo que eles usam muito de ficar... esqueci a palavra agora, mas que o remédio vai deixar a pessoa dopada, esse termo que eles usam. E isso não é verdade. Quando existe um trabalho ali sério, psicólogo, psiquiatra juntos, porque também existe esse mito de que, não, mas só o psicólogo dá conta. Tem situações que a gente não dá e a gente tem que assumir isso. E aí a gente tem que trabalhar junto com o psiquiatra. Esse remédio ele é dado em dosagem adequada, o paciente ele vai passar por uma revisão até que o organismo se adapte a essa medicação, e a gente como psicólogo a gente tem que estar por trás desse processo, porque alguns medicamentos também geram ideação suicida. Poxa. Então é muita coisa, é muita informação que a gente tem que estar tomando cuidado. Por isso que o profissional tem que estar sempre acompanhando. Exatamente. E sempre atento às mudanças de comportamento, ao efeito que uma determinada medicação vai fazer, né? Então não é porque o psicólogo ele não dá a medicação que ele não tem que estar por dentro dos efeitos daquele remédio. Ele tem que estar assim para ele saber agir na hora que precisar. Agora, Elaine, qual o momento que a pessoa pode perceber que ela está tendo essas crises de ansiedade? Enfim, que ela tem que procurar um profissional. E seria, direto um psiquiatra ou um psicólogo primeiro? Como que a pessoa pode, se sentir no momento de estar, procurando um profissional? Tá, mais uma vez eu volto nessa questão desse tabu envolvendo o profissional da área da saúde mental, né? Primeiro que a pessoa ela começa a identificar, no caso da ansiedade, que a ansiedade ela já não é mais normal, ela se tornou patológica. Como que identifica isso? Ansiedade normal é assim, eu vou viajar amanhã, eu começo a preparar minhas malas hoje, né? Mas eu tô feliz com aquilo, tô ansiosa porque eu tô numa expectativa muito grande. Essa é uma ansiedade boa. É uma ansiedade normal, né? Todo mundo tem, né? Antes de um vestibular, Sim. né? Agora, quando é a ansiedade patológica, ela envolve uma somatização de coisas, né? Então, por exemplo, a primeira sensação que a pessoa tem é de nó na garganta, dispara o coração, realmente dispara, e a pessoa ela vai ficar respirando de forma rápida. O que vai acontecer? A oxigenação vai ser mais rápida no organismo dela. Então, a pupila dilata, ela começa a ter sudorese, taquicardia. Então, é uma soma
Soma-se várias coisas, né, na saúde da na pessoa. saúde dela, que faz com que ela passe mal. Se isso evolui para uma crise de pânico, a pessoa chega ao ponto até de achar que vai morrer. A sensação de morte, de perigo iminente é muito forte. Então aí ela já começa a associar que não está normal. Então vamos procurar ajuda. Psicólogo ou psiquiatra? Eu acho que depende muito da visão que a pessoa tem desses dois profissionais. A gente orienta a começar com um psicólogo para fazer uma avaliação e, se for o caso, depois encaminhar para o psiquiatra. Por quê? A ansiedade, eu brinco até com, principalmente quando o pacientinho é criança, é um monstrinho que vai estar ali com você sempre. Você vai ter que aprender a dominar ela. Se você alimentar, ela cresce. Se você não alimentar, ela estagna e aí você vai aprendendo a lidar com ela. E aí, quando eles chegam pra gente, a gente vai avaliar até que ponto a pessoa consegue lidar com isso. Se a gente vê que ela perde controle muitas vezes, a gente faz um encaminhamento, entra com parceria com algum psiquiatra da rede ou de algum convênio, e aí esse psiquiatra ele faz o encaminhamento da medicação e a gente vai acompanhando como psicólogos. Uma falha muito grande das pessoas: vão no psiquiatra, tomam a medicação, ok, tô me sentindo bem, para com a medicação de uma vez e para de ir no psicólogo. Isso aí pode gerar um efeito rebote, onde a pessoa fique pior do que o estágio inicial. Do que ela chegou. Exatamente. Quando ela foi procurar o médico, então é preciso tomar um cuidado. É bem sério o negócio, né? Agora, sim, hoje há psicólogo nas escolas, porque a senhora falou mais de jovens, né, que a incidência maior em jovens. Hoje há psicólogos nas escolas e a senhora deve ter a informação. O serviço público ele oferece esse atendimento à municipalidade? Existem psicólogos, né, educacionais, eles estão inseridos nas escolas, porém a gente sabe que ainda mais depois da pandemia, eu tenho percebido isso, que eu também sou professora, depois da pandemia os jovens eles vieram com uma demanda muito maior. Por exemplo, eu nunca tive um número tão grande de jovens que estão passando por crise de ansiedade e depressão. Poxa. E eu acredito que às vezes os psicólogos das redes de educação talvez não sejam suficientes para o número de demanda que a gente tem hoje. Estão sobrecarregados. Exatamente. Porque não é uma demanda, como que eu posso dizer assim, normal do que era antes da pandemia. Isso eu percebo como professora. Né, que ainda mais por eles saberem que eu dou aula e sou psicóloga, então a gente faz muito acolhimento, muito. E eles estão tendo muita dificuldade de lidar com essa nova realidade, porque a gente estava adaptado a uma situação, a gente passou pela pandemia, agora a gente está se readaptando. E para o jovem que é mais isolado, mais focado em rede social, ter que se relacionar com outras pessoas tá virando meio que um pesadelo, sabe? A gente olha e fala assim, não, mas como pode essa pessoa ter tanta dificuldade de se relacionar? Eles são jovens, eles já tinham essa dificuldade antes. Só que ainda aumentou com o isolamento, né? Exatamente. Então a demanda eu acredito que seja muito grande. A gente tem os psicólogos na escola, tem o psicólogo da rede. Na rede pública tem. Tem também. Então, para quem está nos acompanhando, por exemplo, e o familiar que está ali em casa, está assistindo aqui o intervalo da sessão e percebeu alguns sintomas daquilo que a senhora comentou aqui ao longo aqui dessa nossa entrevista, ela pode procurar um psicólogo na rede? Pode sim. Inclusive, o Centro de Saúde Mental é o Bianchini, né? Ele fica na Avenida Loreto. Eles fazem esse primeiro acolhimento, né? O pessoal de lá é super atencioso, faz a triagem de todo mundo e dão um encaminhamento adequado para aquela necessidade. E é importante que cada demanda seja avaliada de acordo com a sua especificidade. Então a gente não pode generalizar, né? E muita gente faz isso, né? É ansiedade. Às vezes não é ansiedade. Né? Então precisa ter uma avaliação. Exatamente. Então eles passam por essa triagem, essa pré-avaliação e são encaminhados para o atendimento da demanda específica deles. Elaine, e também a gente tem um número, né, que é 188, isso. Centro de Valorização da Vida. Como que funciona isso? Tá, vamos imaginar que a pessoa, ela tem ideação suicida, mas ela não quer falar com ninguém. E isso é super importante. Então liga no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188. Ele é gratuito, tá? Única coisinha que pode acontecer é demorar um pouquinho o atendimento, porque são muitas pessoas que precisam de ajuda e acabam entrando em contato. Então liga no 188, todo mundo que vai fazer o atendimento das pessoas que ligam lá são profissionais capacitados,
né, por profissionais que já foram voluntários. Então eles vão saber acolher, vão saber orientar e encaminhar. Então se precisar de um momento de escuta, esse é o principal canal de escuta. Eu vou pedir até para o Rafael, né, a nossa produção, colocar aqui o número, né, CVV 188, para quem está nos acompanhando. Então, são voluntários que estão do outro lado da linha para atender, mas são psicólogos também para atender essa população que de repente procura aqui o número 188? Na verdade, nós temos assim uma equipe de inúmeros profissionais. Por que não precisa ser psicólogo? Tá. Na verdade, a pessoa em situação de suicídio, o que ela precisa? De um profissional ou uma pessoa de referência. Essa pessoa pode ser o irmão, pode ser o vizinho. Então, não tem problema não ser um psicólogo para fazer esse primeiro acolhimento. O que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer o primeiro acolhimento, vai junto com ela buscar ajuda ou para o serviço de ajuda. Tá? Então, o CVV ele tem inúmeros profissionais, todos com treinamento para fazer esse acolhimento, para a pessoa poder se sentir confortável com eles. E a partir dessa demanda, e aí eles vão orientar a pessoa a buscar ajuda ou de repente buscar alguma pessoa de referência. Normalmente as conversas elas são bem acolhedoras, bem demoradas, né? Porque o intuito é mesmo fazer com que a pessoa busque essa ajuda. E se a pessoa não quiser ligar, o CVV também, quem entrar no próprio site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Eu repito isso, porque se colocar no Google CVV já vai aparecer o que é. Então, assim, já primeira página. Pode mandar e-mail, tem chat. Então, se a pessoa não quer falar, ela pode se comunicar de outra forma, mas o importante é buscar a ajuda, porque toda vida importa, né? Então, não importa o que a gente está passando, o importante é a nossa vida. E todos os problemas que a gente tem, independendo de quais sejam, eles têm solução. E a gente tem que ficar disponível para ajudar a pessoa a encontrar a solução. Às vezes, no momento difícil, ela não encontra uma saída. Mas se ela tem uma pessoa de referência, um terceiro que vê a situação de fora, essa pessoa direciona. Entendi. Elaine, tem números hoje, assim, a incidência de morte por suicídio hoje no Brasil e no mundo, assim, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde? A gente tem uma média a nível mundial de que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 40 segundos. Então, assim, do tempo que a gente começou essa entrevista até agora, muita gente morreu por causa do suicídio. Isso mortes, tá? Fora as tentativas. Então, assim, são muitas tentativas. No Brasil, é uma morte a cada 40 minutos. Tá? Uma morte a cada 40 minutos. Isso a gente estava com os dados do último ano que a gente fez a atividade aqui. Vou pegar até os dados atualizados. Eu acho importante a gente frisar em Araras. Isso. Porque Araras, até hoje, né, a gente está no mês de setembro, a gente já teve 3 mortes por suicídio, 4 com uma que não foi registrada pela Polícia Militar. E isso eu falo assim, as que eu sei. Então são 4 mortes em Araras de janeiro até setembro agora. Isso que eu tive acesso, porque eu sempre pego os dados pela Polícia Militar. 3 foram deles, outros foi o que a gente ficou sabendo recentemente. E a gente ainda tem dados da Polícia Civil e da Guarda Municipal, que eu não peguei. Tá. Mas já é assustador. Já é um número grande. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós já passamos de 30 tentativas. E a gente ainda está em setembro. O ano inteiro que a gente teve mais índice de suicídio, se eu não me engano foi em 2018, depois eu vou trazer todas essas estatísticas amanhã, foram 10 no ano inteiro. Poxa então, assim, é muita gente morrendo. E a gente que a gente pode ajudar. E essa ajuda é função de todos nós, não é só do psicólogo. É de todas as pessoas que estiverem percebendo esse comportamento de risco em alguém. Ou seja, um familiar, um vizinho. Qualquer pessoa. Professora. Uma professora na sala de aula. Sim. Pode perceber o comportamento. Sim. E aí, o que a professora deve fazer quando ela, de repente, percebe assim um comportamento? Porque ela não é uma psicóloga, né? A professora, embora ela tenha que agir muitas vezes como uma psicóloga ali dentro de sala de aula, tem que, né? Mas o que a professora deve fazer quando ela percebe algo do tipo? Tá, tem uma cartilha, né? Na verdade, tanto no site do Setembro Amarelo quanto do CVV tem cartilhas direcionadas para diferentes profissionais. Tá. Primeiro que a gente não expõe aquele aluno que está passando por uma situação difícil. Quando o professor ele é muito próximo do aluno, o aluno vai procurar. E o professor vai perceber a mudança de comportamento dele na sala de aula. Chama ele para conversar de forma isolada. Verifica o que está acontecendo. Eu gosto muito dos jovens porque eles têm uma facilidade muito grande em se abrir.
Sim. Né? Diferente do adulto, que o adulto ele tem aquela necessidade de se mostrar forte. Tá. O jovem ele tem uma facilidade maior em se abrir. Identificou algo, orientação aos pais e encaminhamento desse jovem para o serviço de saúde mental. Tá? Por que orientação aos pais? A gente está sob nossos cuidados um menor de idade. Sim. Então, a gente sabendo de algo, a gente tem que compartilhar com os responsáveis. Sim. E dar as orientações corretas no sentido de cuidado e percepção de alguns comportamentos. Por quê? Alguns pais falam assim, não, mas não é isso. É besteira, é só uma fase. Ah, porque esse dia estava se cortando e tudo mais, que eles usam esse termo, né, o se cortar. Então, até o comportamento de automutilação, que hoje a gente vê muito entre os jovens, é um comportamento de risco. Porque se ele gerar um acidente, a pessoa vem a óbito. Se de repente a pessoa se machuca de uma forma mais severa, né, ele pode vir a óbito. Então, são muitas coisas que o professor, a hora que identificar, já tem que passar para os pais e encaminhar para o serviço de saúde. E detalhe, depois acompanhar para ver se realmente foi feito o trabalho de acompanhamento. Porque às vezes naquele momento tá ruim, depois o jovem mostra uma melhora e aí não leva para ser avaliado e tudo mais. E aí isso vai só acumulando. A senhora já conseguiu perceber, assim, em algum aluno, porque a senhora é professora, né, que estava com um comportamento diferente, assim? A senhora já conseguiu, né, nessa trajetória de carreira da senhora? É engraçado que às vezes eu nem preciso falar para eles, fica. Né? Pelo jeito que a pessoa chega na sala, todo mundo sai, eles já ficam. Então a gente tem, eu consigo criar um vínculo muito forte com os meus alunos, e o fato de ser psicóloga facilita, porque eles também já me procuram bastante, mas já identifiquei, né, não só questões relacionadas à ideação, mas autolesão, depressão, crises de ansiedade. Então, principalmente agora, depois da pandemia, é muito jovem tendo crise de ansiedade em sala de aula, então a gente tem que fazer esse acolhimento. Mas eu acho que é até impossível um professor estar tanto tempo com o aluno e não perceber, mesmo se for aquele que é o mais quietinho da sala. Porque normalmente, é possível perceber. Sim, que normalmente a atenção é pro bagunceiro, né? Sim, que a gente decora o nome dele e tudo mais. Mas o que tá mais quietinho, talvez aquele ali esteja passando por algo que não quer falar. E o bagunceiro, aquele que é mais, já que a senhora falou assim, aquele que é mais acelerado, aquele que faz mais bagunça, como é que é o comportamento dele, assim, no âmbito da psicologia? Ele também pode ter, de repente, essa questão de cometer o suicídio, do risco? Pode, porque assim, algumas pessoas, elas estão carentes de afeto e atenção. E uma das estratégias dela é acabarem mostrando, ou tentando mostrar que estão bem, é a bagunça, a brincadeira com os colegas, né? E a gente percebe quando essa brincadeira, ela tá sendo uma brincadeira saudável quando não tá. Porque também vem entre linhas ali algumas falas, né? Mesmo na brincadeira, por exemplo, nossa, seria bom que eu morresse. Já ouvi muito isso de aluno que tem... Que está agitado, que está acelerado, que é considerado um bagunceiro na sala de aula. E aí solta essa fala e fala, opa, eu quero falar com você na hora que terminar a aula. Né? E outra, a gente como educador, a gente tem que ter em mente assim, imagina, hoje a minha sala, ao máximo, tem 32 jovens. Desses 32, eu fico pensando o tempo todo assim, do mesmo jeito que eu chego para trabalhar com uma demanda, às vezes um problema em casa ou na família, eu acredito que ali eu tenho 32 pessoinhas que também vem com uma demanda externa e acaba refletindo aquilo em sala de aula. Então eu não posso ser punitiva, eu tenho que ser acolhedora. Certo. Né? Porque ainda mais dentro de uma sala que tem um público misturado, a gente tem que ter essa atenção maior. A gente não sabe o que eles estão vivendo lá fora. E às vezes na sala é um momento de exteriorizar, de pôr pra fora tudo que tá sentindo. De perceber as atitudes ali. Então a gente de repente facilita um pouco mais, tem esse feeling. Sim, se você tiver sensibilidade, não precisa ser psicólogo para você perceber que um aluno tá de fato ali querendo ajuda. Elaine, e essa questão da depressão, de chegar a ser aí um suicida, de querer cometer o suicídio, isso não tem questão financeira, não tem a questão de uma amizade, sei lá, de uma pessoa com mais dinheiro, menos dinheiro. A parte financeira não está ligada a isso. Não. Qualquer pessoa, você pode ser, porque a gente fala muito, né? Poxa,
a gente ouve muito sobre isso, né? Poxa, mas ele tem tanto dinheiro, tem tudo que a família oferece e ainda está com depressão. A gente ouve muito isso também. Nossa, bastante. Né? Quando você ouve que um ator está com depressão, o que você pensa? O cara é rico, viaja o mundo e está com depressão. Gente, depressão é um transtorno do humor e é mental. Então, assim, não tem a ver com o dinheiro que eu tenho, com as viagens que eu faço, com o carro que eu comprei. Pelo contrário, quando a pessoa ela começa a querer acumular muitas coisas, tem algo errado ali. Ela está querendo suprir uma necessidade de algo que falta. Né? Então, ela, às vezes, só para vocês terem uma ideia, muitos casos de suicídio, a pessoa em rede social principalmente, ela posta situações em que parece que ela está feliz. Tá. Então ela quer mostrar para o mundo que ela está feliz. E aquele excesso de selfie, de sempre, sabe? Aquela coisa de selfie, de lugares legais, de dando risada e tudo mais. Poxa, quando você vê que aquilo extrapolou, então peraí. Tem alguma coisa tá acontecendo. Exatamente, tem uma demanda ali que ninguém está percebendo e está achando que está tudo bem. Não necessariamente está. Ô Elaine, e qual é a incidência maior pela sua experiência em relação à depressão? De repente, amorosa, a perda de emprego, financeiramente, enfim, perda de amizades. O que está mais relacionado à incidência da depressão? Na verdade, quem tem depressão, normalmente, não é regra, tem uma predisposição a ter. Né? Então, às vezes a pessoa ela já tem alguma questão relacionada ao humor e ela tem essa predisposição para ter depressão. Alguns fatores podem ser o gatilho para ela não querer mais reagir a determinadas situações, assim como o suicídio. Então tem gente que fala assim, poxa, um exemplo, né? Brigou com a namorada, cometeu suicídio. Não foi brigar com a namorada. O brigar com a namorada foi o fator gatilho. Essa pessoa já tem um histórico de algum transtorno mental na família ou na própria vivência dele em algumas situações. E aí essa situação foi o start. Então, tipo assim, não, mais isso eu não aguento. Então é o mais isso e não o aquilo. Então, assim, não existe um fator X que vai falar isso aqui deu depressão, isso aqui deu ansiedade e tudo mais. Existem situações que fazem com que eles se desencadeiem. Mas a pessoa provavelmente já tem um histórico. Legal. E Elaine, como é que tá a ansiedade para amanhã, então, para a palestra? Como todo ano, eu tô bem ansiosa. Eu quero uma ansiedade muito, boa. Eu quero muito ver o plenário cheio de gente. Já aconteceu de anos da gente vir e tava um temporal na hora da palestra, né? Mas a gente faz do mesmo jeito, não tem problema. Acompanhem, né? Quem não puder vir, acompanhe pela TV. É muito importante. Tragam pessoas que precisam ouvir sobre, porque é um assunto que a gente precisa conversar, né? Porque a gente só consegue prevenir quando a gente fala sobre. Se eu não falar sobre, eu não consigo diminuir os casos. Entendi. Né? Então a expectativa é muito boa. Muito boa. Então amanhã, a partir das 7 da noite, teremos 2 palestras. João Vitor, né, que é psicólogo vem também. Comigo. Aliás, ele é um profissional que está fazendo doutorado, né? Ele tá fazendo especialização. Especialização, né? Quer dizer, um profissional também super competente, que vai estar aqui amanhã. Os profissionais, né, da saúde aqui do município também estarão aqui. A vereadora Regina, que é a proponente desta lei, né, do Setembro Amarelo. Então, amanhã é aberto ao público. Quem quiser vir, pode vir. Vai estar aberto ao público para quem quiser acompanhar. Né? Todos serão bem-vindos aqui nesse evento. Amanhã, palestras, né, sobre o Setembro Amarelo, valorização da vida. Ô, Elaine, alguma coisa que você trouxe que eu não perguntei que você gostaria de falar? Na verdade, não. Assim, eu perguntei tudo? Não tudo, mas assim, eu vou deixar um suspensezinho pra amanhã. Porque principalmente a parte do João Vitor, porque é muito importante a gente entender que assim, alguém morreu, mas ficaram sobreviventes. Então, assim, o que a gente faz para cuidar dessas pessoas? Então, eles têm grupo de apoio, tem um monte de coisa. E eu fico muito orgulhosa de trazê-lo, porque o João, ele foi meu aluno por 2 vezes e, assim, hoje ele é um parceiro de trabalho. Então, vai ser um orgulho muito grande eu compartilhar essa atividade desse ano com ele. Eu acho que vai ser, assim, fundamental a gente não só falar das pessoas que se foram e de como evitar que elas se vão, mas de falar de quem fica também. Que legal, então amanhã teremos essas informações, então fiquem ligados ou aqui pela TV, né, nas redes sociais,
ou vindo aqui à Câmara Municipal para você estar acompanhando aí essas palestras. Ô Elaine, a senhora falou que é professora, mas na área da psicologia mesmo? Não, eu sou educadora de jovens, né? Então eu capacito jovens para o mundo do trabalho. Então eu sou educadora na EDA. Entendi. Então a senhora trabalha na EDA? Isso. E é importante também a gente dizer aqui que a prevenção do suicídio, ela tem que ser o ano todo, né? O ano inteiro. Esse mês a gente dá mais ênfase nisso, porque é o mês em que o mundo, né, faz um trabalho em relação à valorização da vida. Mas então a gente faz esse trabalho o ano inteiro na clínica, a gente atende o tempo todo pessoas em situação de risco de suicídio. Com os meus alunos eu faço o trabalho com eles principalmente em setembro, mas eles sabem que eu atendo esse tipo de demanda o ano inteiro, tanto que sempre que preciso eles encaminham, me chamam para conversar e tudo mais, mas é algo assim, e não só a função da psicologia, como eu disse, é trabalho da psicologia, da psiquiatria, do serviço de saúde mental, mas da população em geral durante o ano todo, né? Então não é uma responsabilidade só de quem cuida da saúde mental das pessoas, mas de todo mundo que está em volta, que tem que ter essa percepção. Elaine, eu tenho até uma questão bem particular, assim. Essa questão do suicídio, né, da depressão, ela é desse tempo moderno ou ela já existia lá no passado? Você tem alguma informação sobre isso ou não? Tipo, no tempo dos nossos avós, já existia essa questão da depressão, da procura pela psicologia, pelo psicólogo, né, pelo psiquiatra? A psicologia não é uma profissão muito antiga, né? Agora a psiquiatria sim. E sempre existiu. O que acontece é que hoje a gente tem uma abertura maior para falar sobre questões de saúde mental. Eu sempre gosto de fazer um link com a questão da AIDS, por exemplo. Então, quando surgiu a AIDS, o pessoal não queria falar sobre. Parecia que só de você falar AIDS você já corria o risco, né? Já dava um frio na barriga. E aí, quando começou a falar sobre, as pessoas começaram a se prevenir e se cuidar. Sim. E hoje a gente tem um índice bem abaixo do inicial, né, relacionado aos casos. A depressão é a mesma coisa, só que a forma com que, vamos supor, os nossos pais, os nossos avós lidavam era diferente. Porque pra eles era, vai passar. Eu lembro de uma fala até hoje de uma senhora que ela falou assim pra mim: mas isso aí é falta de ter o que fazer, porque se a pessoa trabalhar, ela ocupa o tempo dela e ela fica bem. Mas por quê? Como você vai tirar dela uma ideia que foi construída culturalmente, às vezes por um pai extremamente machista, que fazia com que ela pensasse assim, ó, não, você tem que ocupar sua mente, né? Que a gente ouve muito isso, né? Sim, Você tem que ocupar sua mente. Então, assim, sempre existiu. A gente só tem essa abertura maior para falar sobre. Tá, entendi, que legal. E os casos são maiores em homens ou em mulheres? Em homens. E a porcentagem, assim, ela é bem diferente. Eu não sei falar exato, tá? Mas a cada 100 mil homens, 12, alguma coisa por cento eles cometem suicídio, e entre as mulheres, a cada 100 mil, 5, alguma coisa. Tá. Então a incidência maior é entre os homens. Entre os homens. E existem alguns fatores importantes pra gente levar em consideração, que eu também vou tocar nesse assunto amanhã, é que, assim, os homens, eles são mais... Eles usam de meios mais letais. Por isso que acaba que os casos, eles são mais... os números são maiores entre os homens, as mulheres já não. Então, enquanto uns usam de meios mais letais, as mulheres nem tanto. Né? O perigo quando não existe óbito nos casos, existe sequela em alguns. E aí, às vezes, aquela pessoa que tentou morrer, ela fica sequelada e ela acaba precisando depender de alguém pro resto da vida dela. Fora as subnotificações, né? Então, assim, a gente tem esse índice, mas o que foi notificado como suicídio. Mas a gente tem várias outras demandas que entram como subnotificações, ou seja, acidente de trânsito, que a gente não sabe se de fato aconteceu. Porque às vezes joga o carro contra um outro veículo, exatamente, né? Ou numa árvore, ou num poste, a gente não sabe, de repente, se for um suicídio, né? Exatamente. E por isso que não entra nas estatísticas? Não, ele vai entrar na estatística de acidente de trânsito, esse é um dos exemplos. Né? Então tem várias outras formas de subnotificação. Entendi. Bom, Elaine, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui hoje, né, nesse intervalo da sessão da Câmara. Daqui a pouco vamos ter aí a ordem do dia, né, para votação aí dos projetos pelos vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal. Mas eu quero agradecer a sua participação aqui, dizer que amanhã estamos aí com essa expectativa enorme de ser duas grandes palestras com a senhora e com o outro psicólogo, né, o João Vitor.
enfim, com o público presente, enfim, certamente será um grande evento amanhã de um assunto tão importante que precisa estar sempre aí em evidência, estar sempre conversando, estar sempre levando informação à população. Muito obrigado. Eu que agradeço e estejam por aqui amanhã, que a expectativa é grande, vai ser uma noite especial. Tá legal. Conversei com a psicóloga Elaine Reis, aqui no programa do intervalo da Sessão Camarária, e amanhã estaremos de volta aqui a partir das 19 horas com esta solenidade do Setembro Amarelo, com a participação da psicóloga Elaine Reis, do psicólogo João Vitor, de profissionais da saúde, da vereadora proponente desta lei, Regina Noêmia Jeromel Corroquel, e eu faço convite para você acompanhar ou aqui pelas redes sociais da Câmara Municipal, no YouTube, no Facebook, no site, ou pela TV, aqui no canal 4 da NET, ou que venha até aqui, vai ser bem recebido, vai ser bem legal e as portas estarão abertas porque o evento é aberto ao público. Uma excelente noite a todos, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira no intervalo aqui da Sessão Camarária com mais um programa Fala Vereador. Até lá, tchau.